Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, hoje trago um vídeo para vocês, sobre um conteúdo muito interessante, mas antes de falar qual o tema, eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, você não vai se arrepender, comente, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações, ajude ao canal a manter viva a chama do conhecimento. Então vamos lá, vamos ao vídeo sem demora. Os Guardiões de Umbanda Sagrada. Na Umbanda, ser um espírito guia significa ser iniciado em um ou vários mistérios e guardá-los em seu íntimo, manifestando-o quando for preciso. Portanto, se um espírito se apresenta por um nome simbólico, ele é um guardião dos mistérios sagrados. Na Umbanda, o grau de guardião forma uma hierarquia que começa na sua base com os guias espirituais de primeiro grau e termina no seu topo com os de 77 graus. Desde os iniciantes até os já com 77 graus, todos se apresentam por seus nomes simbólicos e todos são guias espirituais de Umbanda Sagrada, ou não, Ou não sagrada. Pode ser da Umbanda simples, de raiz, pé no chão, Então, assim, quando um espírito tem 77 graus, ele já está com toda a sua capacidade de trabalho evolutivo ali, chegando ali no máximo que ele pode prestar caridade, tá? Na Umbanda, os guias só galgam novos graus se prestarem a caridade espiritual. Só um guia dando o uso correto e caritativo ao mistério no qual se iniciou e se consagrou, ascenderá hierarquicamente, Ele vai subir de grau à medida que ele vai trabalhando. Essa ascensão hierárquica lhe abre as portas de acesso à iniciação e à consagração em outros mistérios, fato esse que lhes possibilitará aumentar a abrangência de suas ações mágicas e religiosas e pode até auxiliar ainda mais. Então, assim, a gente tem um estudo de um livro, O Guardião da Sétima Passagem, que explica muito bem isso, tá, gente? Dá uma olhada lá, eu vou deixar linkado aqui no card de informação. Um guia de primeiro grau deve estar agregado a um de sétimo grau. Um de sétimo grau deve estar agregado a um de 14º grau, e assim sucessivamente, sempre de 7 em 7 graus. Um guia de primeiro grau é um espírito iniciado em um mistério único, tá? Um guia do 7º grau é um espírito iniciado em 7 mistérios diferentes, e assim sucessivamente, com todos os graus espirituais de Umbanda Sagrada. Do 1º ao 6º grau são chamados de guias iniciantes. Do 7º ao 13º grau são chamados de guias coroados. Do 14º grau ao 20º grau são chamados de guias instrutores. Do 21º ao 27º grau são chamados de guias construtores, os que já têm condição de abrir um centro de Umbanda no lado material da vida. Do 28º ao 34º grau são chamados de guias protetores. Do 35º ao 41º são chamados de guias amparadores. Do 42º ao 48º são chamados de espíritos guias guardiões da lei. Interessante, Do 49º ao 55º são chamados de espíritos guias mestres da lei. Do 56º ao 72º grau, ao 60º,
segundo grau são chamados de espíritos mestres instrutores. Do 63º ao 69º grau são chamados de espíritos guardiões de mistérios. Do 70º ao 76º grau são chamados de espíritos guardiões da vida. E do 77º para frente são chamados de senhores de mistérios ou senhoras de mistérios, hierarquicamente com o mesmo grau dos orixás naturais que com eles fazem par, fechando o triângulo da vida deles com os seus outros dois lados, o natural e o divino. Agora, você que é um médium de Umbanda, sabe qual é o grau do humilde e discreto guia que se manifesta incorporado em você? Não? Ótimo, porque isso ele não te revelará em hipótese alguma. Mas se você for um bom médium, cumpridor dos seus deveres e obrigações mediúnicas, com certeza ele ascenderá mais rapidamente na hierarquia que o rege e, com tal certeza, poderá ajudar muito mais por meio da caridade espiritual. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.